Bom dia, família Zoe, graça, paz, é um prazer estar aqui com você nessa manhã para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Só que antes de fazer isso, eu tenho 62 avisos, quem me conhece já sabe, eu tenho 62 avisos para dar para você, tá certo? Então, o primeiro deles, corre, avisa todo mundo que o devocional já vai começar e tem uma palavra de Deus para você, tá bom? Chama o vizinho, chama os parentes, compartilha o link, manda todo mundo correr para pegar o smartphone, o tablet, a Smart TV, coloca no YouTube, venha ouvir, venha assistir esse devocional. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Já aproveite, se você não se inscreveu aí no canal, se inscreve, querido. Nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos no canal para que a gente consiga algumas funcionalidades a mais, no caso do YouTube, para que possamos melhorar a qualidade da transmissão e os recursos para melhor atender você, melhor abençoar a sua vida através dessa ferramenta. Não esquece de clicar no sininho para que cada vez que chegar um vídeo novo você seja notificado, tá bom? Falando em rede social, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós não começamos esse canal apenas por causa do isolamento social. Na verdade, o canal já existe. Então, você vai ver que tem muitos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. E no Facebook e no YouTube tem os vídeos de todos os cultos. Então, aquele culto da virada, o culto do Natal, enfim, aquele culto que Deus falou tanto com você, assiste ele de novo. De repente Deus vai falar uma coisa nova, vai relembrar aquilo que Ele já falou com você. Se você está chegando agora para congregar com a gente, quer conhecer um pouco mais da família Zoe, corre lá, vai assistindo o vídeo. Você agora tem um tempo maior para fazer isso, investe no seu devocional. Vai assistir lá, tem culto, tem Tadel, enfim, tem muita palavra de Deus para edificar a sua vida. Você não pode ficar de fora desse momento. Aproveita, vai enriquecendo, vai abastecendo o seu coração, vai preparando para ouvir algo do Senhor e o Senhor vai continuar falando com você, tá certo? O que aconteceu nesse tempo, na verdade, foi que nós ampliamos a nossa programação. Antes nós transmitíamos o culto dos domingos e o Tadel, que é o momento nosso de ensino na terça-feira. E hoje nós temos o nosso devocional, que acontece todo dia às 11 horas da manhã, sempre a palavra de Deus para abençoar a sua vida, para a gente começar esse momento, começar o nosso dia, né? Na parte da tarde nós temos o Zoe Saúde, com médico, com psicólogo, com nutricionista, com educador físico, sempre trazendo algo para investir na sua saúde, no seu emocional, no seu físico, para que você possa aproveitar esse tempo de isolamento social, mas poder aproveitar com qualidade. Espiritual logo pela manhã, o físico e o emocional na parte da tarde, e à noite nós temos um bate-papo Zoe, onde um bate-papo bem descontraído, com alguns quadros, trazendo receita, enfim, uma coisa bem descontraída, bem leve. Tudo isso, querido, para estar mais próximo de você, tá? Para passar esse isolamento social junto com você. É uma ferramenta que nós temos e que nós queremos aproveitar ao máximo para estar junto com você. Por isso que nós ampliamos a nossa programação. Falando nisso, também nós temos o aplicativo da própria família Zoe. Você vai lá na Apple Store ou então na Play Store do Google, baixa o aplicativo Batista Família Zoe, lá você vai se cadastrar. Isso é para quem é membro da família Zoe. Tem todo o conteúdo para novos decididos, tem o conteúdo de célula, tem toda a nossa programação, os cultos, enfim. Tem também, além de toda essa programação, além de todo esse conteúdo, tem como você ofertar, como você trazer o seu dízimo para a casa do Senhor de maneira virtual, sabia disso? Através de cartão ou do boleto bancário. Você vai lá, clica em contribuição, digita o valor, escolhe a forma de pagamento e finaliza fácil. E inclusive isso é uma coisa que nós temos sempre falado em todos os nossos vídeos. Por quê? As contas, queridos, continuam chegando, como a minha, como a sua, ela continua chegando, né? Nós temos o projeto, o Senhor colocou nas nossas mãos o desafio de ser uma igreja relevante ali no bairro do Canaã, e para isso nós estamos numa construção, um projeto que o Senhor nos desafiou, e isso passa pela minha contribuição, pela sua, pelos meus dízimos e ofertas e pelos seus. E a obra não para, por isso traz o teu dízimo, traz a tua oferta. Se você ainda não tem um aplicativo,
Sempre nos nossos vídeos estamos divulgando os números da conta, tanto Zoe Maceió quanto a Zoe Natal, para que você não deixe de contribuir, que você não deixe de lado o seu compromisso financeiro com a obra do Senhor. Então pega o número da conta, faz o depósito. Se você tem conta em banco, o aplicativo do seu banco pode fazer essa transferência, pode pagar esse boleto, enfim, querido, tem maneiras de você contribuir financeiramente com essa obra. Não deixe de fazer isso, tá bom? Inclusive, eu quero aproveitar para relembrar você o nosso compromisso como célula, que é levantar oferta para os nossos 3 missionários. Temos 3 missionários que nós nos comprometemos a ajudar, a abençoar, e esse compromisso é muito sério. Porque pensa comigo, se nós estamos passando dificuldade, quanto mais eles que estão em países fora daqui, a Carol que está lá no sertão. Então, querido, se é difícil para mim e para você, imagina quem está lá no campo missionário. Então, junta com o teu líder de célula, vê com a célula qual é a melhor maneira de você levantar essa oferta, mas para que a gente possa ser fiel com os nossos compromissos. Se junta aí, junta todo mundo, levanta essa oferta, dá um jeito de trazer, seja no boleto, avisa um dos pastores, a gente vai dar um jeito de que esse recurso possa chegar às mãos daqueles 3 missionários, tá bom? Deixa eu ver, falando em célula, as nossas células estão acontecendo às quintas-feiras, 8 horas da noite, através de um aplicativo, tem link, que você pode baixar na qualquer uma das lojas virtuais, tanto para iPhone quanto para Android. Baixa. É um aplicativo de teleconferência, de videoconferência, onde a gente está participando das células. Não vai ter aquele momento de comunhão gostoso, né? Sempre tem refeição, aquela comida gostosa, mas tem a presença ali, está todo mundo se vendo, rindo, conversando, compartilhando daquilo que o Senhor está fazendo, e também mais próximo, querido. Ali na reunião de célula é onde a gente pode abrir o coração, estar mais próximo, saber como você está. Então não perca esse momento. Às vezes a gente está nos grandes ajuntamentos, o culto do domingo, e se preocupa tanto em filmar, em postar no Instagram, no Facebook, aquele momento, e quando agora que a gente precisa estar mais virtual do que nunca, a gente tem negligenciado isso. Então não deixe de participar dos cultos online, não deixe de participar das lives, não deixe de participar da célula, corre atrás do teu líder de célula, pergunta qual é o aplicativo, como faz para baixar, como faz para instalar, código, enfim. Não deixa de participar dessa reunião, é muito importante. E uma outra coisa que eu queria frisar com você, o pastor Fábio ontem falou que às vezes tem muitos irmãos passando necessidade. Irmãos que estão em situação de risco, né? E não pode estar naquela faixa de risco, idade, alguns enfermos que não podem sair na rua para comprar. Querido, nos avise, para que a gente possa abençoar você, a gente faz a compra para você, a gente lhe socorre, querido. Se for um momento que você está passando, você está angustiado, está precisando de oração, está querendo desabafar, está querendo só uma companhia, liga, manda uma mensagem, avisa, a gente vai dar um jeito de estar junto com você. Nós só não queremos que você passe por qualquer dificuldade sozinho, querido. Mas nós precisamos que você sinalize. Então, manda sinal de fumaça, bilhete, zap, faz qualquer coisa, mas não nos deixe ficar alheio à sua necessidade. Nós queremos estar junto com você. O nosso prazer é servir vocês. Uma expressão que o pastor Fábio usa muito, lavar os seus pés. Então nos dê essa oportunidade. Qualquer dificuldade, sinaliza, avisa o líder de célula, avisa um dos pastores. O nosso prazer é servir você. Amém? Bom, eu ia dar os 62, mas a gente tem tempo e limitado, eu não vou estender tanto, tá bom? Eu volto aos avisos no outro momento. Mas não se esquece de inscrever-se no canal, não se esquece de clicar o sininho lá para que você seja notificado, tá bom? E não esquece de anotar também os números das contas. Querido, quando a gente está passando por esse momento hoje em dia de isolamento social, a igreja agora dentro das casas praticamente, né? Isso me traz uma lembrança, a igreja primitiva, a igreja que nós vemos começando ali em Atos dos Apóstolos. É sobre ela que eu quero conversar com você nessa manhã. Mas eu entendo que, independente do quanto eu tenha lido esse texto, só tem uma pessoa que pode falar o seu coração. Chama-se Espírito Santo de Deus.
Eu nessa hora vou pedir que você baixe sua cabeça, você não se distraia. Eu sei que às vezes a gente está assistindo devocional, vendo a TV, cozinhando, mas nessa hora, por favor, para um pouco. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, vamos abrir para que Deus venha falar conosco, porque só Ele pode fazer, querido, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Te damos graça pela Tua palavra, te damos graça por essa manhã, te damos graça por estarmos, ó Pai, conectados como igreja. Senhor, que nessa hora, ao ouvir a Tua palavra, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala comigo, fala com cada um que está ouvindo, assistindo essa mensagem, seja hoje, pela manhã, no momento que for, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ter uma forte experiência contigo. É o que eu oro nessa hora, faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Gente, eu tenho visto vários pastores falando sobre expectativa, como será a igreja depois desse tempo em casa, né? Agora, nesse momento tão virtual, como é que vai ser? O que a gente sabe é que não vai ser mais como era antes, né? Ou pelo menos a expectativa é que não seja mais dessa maneira, que a gente saia desse momento de isolamento fortalecido, que a gente saia desse momento de isolamento mais amadurecido como igreja, com uma vida devocional mais estruturada, com intimidade com o Senhor mais aprofundada, com investimento na palavra do Senhor. E aí eu começo a pensar, como eu disse a vocês, na igreja primitiva, porque vê se não é muito parecido com o que nós estamos vivendo. Porque hoje a gente está vivendo praticamente de casa em casa. A igreja se reúne de casa em casa. Sou eu, minha esposa, meus filhos, né? E às vezes um ou outro vizinho. Mas basicamente nós temos nos reunido de casa em casa. A gente tem uma facilidade de ter o virtual, né, para estar ouvindo o ensino e tal, mas eles não tinham tanto. Então por isso que às vezes as reuniões, apesar de não serem numerosas, eram num local maior. Não com uma estrutura de templo como a gente tem hoje, mas havia alguns ajuntamentos maiores. E lá no capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 42 ao versículo 47, é o resumo da vida da igreja. E eu quero tirar daqui princípios, queridos, que eles viveram e que eu e você precisamos experimentar, precisamos viver também. Porque mudou a época, mas não muda o princípio. Se eles, como igreja primitiva, como igreja infante, começando, conseguiram impactar de tal maneira que eu e você hoje sejamos inspirados pela vida deles, imagina nós, queridos, mais amadurecidos, firmados nesse testemunho, nessa palavra que nós podemos fazer. Como diz a palavra, obras ainda maiores que a que Jesus fez. Eu creio nisso. Vamos ver? Diz assim o versículo 42. E perseveravam, preste bem atenção nessa palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus. Esse texto lá de Atos, capítulo 2, verso 42 e 47, ele resume muito a vida da igreja. E o interessante é que eu pedi para você prestar bastante atenção na palavra com a qual ele começa o versículo. E eles perseveravam. Perseverar é persistir, é ser constante, é insistir, é permanecer. É isso que eu e você, mais do que nunca, precisamos ser uma igreja perseverante. Porque nos dias de hoje é muito fácil se distrair, é muito fácil se deixar levar, é muito fácil que no primeiro momento ficar fortalecido e dizer, não, a partir de agora eu vou orar, eu tenho mais tempo, eu vou me dedicar à palavra do Senhor. E depois que o dia passa, o tédio vai batendo e tudo que tinha atrasado já agora está em dia, você conseguiu arrumar a casa, consertar tudo que precisava consertar e agora já não passa mais e vai para a televisão, aí já assistiu todas as séries, enfim, quando você olha, começa
a decair. É muito fácil isso acontecer. Por isso que ele diz que eles perseveravam. E eu e você precisamos perseverar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu não sei como é que você enxerga o que vem à sua mente quando pensa em doutrina dos apóstolos. Em Tito, quando Paulo escreveu para Tito, no capítulo 2, diz assim: Tito, ensina o que convém à sã doutrina. E quando você vai olhar a sã doutrina, nada mais é do que a vida simples do lar. Ensinar marido a ser um bom marido, esposa a ser uma boa esposa, filho a ser um bom filho, pai a ser um bom pai, funcionário a ser um bom funcionário, patrão a ser um bom patrão. Os homens serem bons testemunhos e as mulheres também. E hoje, eu e você, mais do que nunca, precisamos ser perseverantes nessa doutrina. Hoje, na nossa casa, querido, hoje nós estamos reunidos praticamente em casa. E é em casa onde mais precisamos ser perseverantes em viver o reino de Deus. Aqui não tem máscara, aqui a minha esposa sabe como eu sou, aqui eu sei como ela é, meus filhos sabem, eu sei como são meus filhos. Enfim, aqui todos nós temos uma intimidade que muitas vezes não temos lá fora. Aqui nos mostramos de uma maneira que muitas vezes não mostramos lá fora. Mas nós precisamos viver reino de Deus de tal maneira, querido, que o que a gente viva aqui, a gente venha viver lá fora. Porque viver uma coisa aqui, viver outra lá fora tem um nome: hipocrisia. Nós precisamos ser tão verdadeiros no reino de Deus, dentro de casa, quanto lá fora. Lá fora tem que ser o reflexo daquilo que a gente vive. E é interessante que ele diz lá: ensina os homens a serem íntegros, respeitáveis, sensatos. Eu e você precisamos ser esse tipo de homem. Homem que ama a esposa, que se dedica, que se doa à esposa como Cristo amou a igreja. Eles olham, ensina as mulheres a serem de igual maneira, amando seus maridos, seus filhos. A mulher virtuosa a qual se refere o escritor de Provérbios. Ele diz: Tito, seja exemplo. Querido, eu e você, nós somos cartas, como diz a palavra. O que é que tem sido lido na minha vida? O que é que tem sido lido na sua? O que é que tem sido visto no meu testemunho e no seu? Diz: nós somos a carta que o mundo vai ler. Será que meu filho, quando olha para mim, diz: eu quero ser um homem de Deus como meu pai? Será que os nossos filhos olham para nós, e aí eu quero falar para os casados, dizem: eu quero ter um casamento como esse? Será, filho, que seus pais olham para você e dizem: meu filho me traz muita alegria, me traz muito orgulho? Que tipo de testemunho nós temos dado dentro de casa? O que tem sido a minha vida? Ele diz: Tito, seja um exemplo. Precisamos ser um exemplo, querido. As pessoas precisam olhar para as nossas famílias e dizer: eu quero uma família estruturada como a sua. Eu quero que a minha família... Que segredo é esse? E aí você vai poder testemunhar e dizer: é porque a minha casa está firmada na rocha. É porque a minha casa vive nos princípios do reino de Deus. E aí você vai poder testemunhar. Mas você precisa ser uma carta viva. Ele exorta Tito a isso. Esse Tito tem uma linguagem irrepreensível, querido. Eu e você precisamos ter essa linguagem. O que é que tem saído dos nossos lábios? Tem sido palavras de graça, de edificação. A gente vive um tempo onde a linguagem tem se tornado muito chula. E às vezes homens e mulheres de Deus, filhos do Altíssimo, têm se enveredado por esse caminho. Tem mudado a sua linguagem. Mas não seja assim entre nós. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos visto homens e mulheres de Deus fazendo live, gravando vídeo, postando no YouTube, Facebook, tudo isso para que a palavra chegue a mim e a você. Quanto eu tenho valorizado isso? Quanto tenho me dedicado? E aí eu estou falando já de outro aspecto, para aprender, para aproveitar, para investir na minha vida através da doutrina dos apóstolos, dos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado nesse tempo. Porque, querido, é impressionante o número de pastores que têm colocado lives, canais para abençoar vidas. Enquanto tenho valorizado isso? Porque é muito simples, a gente chega no culto do domingo, a gente está postando, tirando foto, colocando live, e quando a gente vem para o virtual parece que a gente não dá o mesmo valor. Um pastor amigo fez um vídeo outro dia, uma live, e ele comentando que tinha 250 e poucas pessoas conectadas ao vivo com ele. Na segunda, quando eu fui participar, tinha 80 e poucas, ou seja, menos da metade.
E parece que é assim, a novidade atrai, mas depois a gente desvaloriza. Parece que a gente está aqui assistindo devocional e assistindo também a programação. O devocional e lendo, o fazendo e se distraindo. É o culto no telefone e também no Fantástico, no Câmara Record, enfim, né? Parece que a gente fica se dividindo, parece que não tem a mesma importância. Querido, se nós quisermos ser a igreja que vai fazer diferença nesse tempo, a igreja que vai ser relevante, precisamos ser perseverantes na doutrina dos apóstolos. Outra coisa que eles perseveravam na comunhão. E aí você vai dizer, pastor, aí é difícil. Aí é difícil, porque nesse tempo de isolamento, como é que a gente vai ter comunhão? Comunhão é mais do que estar junto, é ter em comum. Você tem se preocupado com as pessoas? Você tem se preocupado com aqueles com quem você tem em comum? Você tem se preocupado, você tem se doado por elas, mesmo com distância, às vezes tudo que ela precisa é de um telefonema, é de uma mensagem, é de um interesse, você chegar e dizer como você está passando. Aproveite esse tempo, querido. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos tentar atender as necessidades. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Precisamos ter em comum e tratar esse com quem temos em comum de uma maneira muito especial. São preciosos a nós. E ele diz, eles perseveravam na comunhão. Porque ter comunhão, vamos e venhamos, né? Como a gente diz às vezes, não é fácil, não é verdade? A pastora Érica sempre diz que a família, né? Sempre tem umas rixas, uns acertos, saem umas farpas, e é verdade. Quantas vezes a gente está ali na comunhão da célula, mas está chateado com um, está bibico com o outro, que não é tempo para isso. É tempo para novos relacionamentos. Notou como aquela pessoa faz falta? Notou como está sentindo falta até disso? Aproveita. Vamos tentar reatar essa comunhão. Vamos valorizar, vamos fundamentar essa comunhão num alicerce bem mais profundo, para que essas coisas tolas, infantis, não venham nos separar. Vamos ser perseverantes também na comunhão. Queridos, somos todos irmãos. Somos filhos do Altíssimo. Então, quando você olhar para aquela pessoa, para aquele irmão que às vezes pisou no teu carro, perdoa. Como Cristo nos perdoou, perdoai vós também, não é isso que diz a palavra? Então, vamos ser perseverantes na comunhão. Outra coisa, eles eram perseverantes na oração. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso. O pastor Fábio, na terça-feira, falando sobre oração, disse, querido, pega um caderno, anota os teus pontos de oração. Tem tantos motivos. Se você começar a orar, você vai orar pela sua vida, pela sua família, pela igreja, pelos seus pastores, pelas autoridades, pelo momento que o nosso país tem vivido, pelos necessitados. Enfim, quando você olha, tem uma lista. Eu duvido que seja pouco tempo para você orar. Então aproveite esse tempo, investe, desenvolve o hábito da oração, desenvolve a disciplina. Às vezes a gente chega para orar por conta do trabalho tão cansado, e aí deixa para orar à noite, e aí você já deita na cama, quando você menos espera, não sabe se orou dormindo ou se dormiu orando. Isso é um mau hábito. E sabe como é que se tira mau hábito? Com um bom hábito. Um hábito só se tira com outro. Então vamos deixar de ser negligentes na oração e ser disciplinados. Coloque, se você não tem disciplina na oração, faz uma lista e vai orando ali. Todos os dias, quando você menos esperar, isso já virou uma disciplina na sua vida. E você vai ver como isso enriquece o seu relacionamento com Deus. Porque a oração nada mais é do que falar com Deus. Não é falar para Deus, é falar com Ele. É você falar e você ouvir. Então começa a orar, é o primeiro ponto que eu vou recomendar você colocar lá na sua oração. Ora por discernimento, para que você possa ouvir a voz de Deus. Deus tem algo tremendo para falar para você, mas peça discernimento. Antes de você falar qualquer coisa, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor vai falar com você. Eles eram perseverantes na oração. Então você vê que a igreja que foi relevante naquele tempo era uma igreja que era perseverante na oração. A nossa oração, a nossa luta, querido, não é contra o Covid-19, não é contra os partidos políticos, candidato A, político B, senador, deputado, prefeito, presidente. Não. A nossa luta é espiritual. Não é contra carne nem sangue, diz a palavra.
Então bombardeie os céus com as suas orações. Veja como anda a sua vida de oração e comece a bombardear os céus com as suas orações. Você vai ver como isso vai fazer a diferença na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Interessante que diz que também, já finalizando aqui, que eles louvavam a Deus. Se você for estudar, você vai ver que houve perseguição, que houve luta, mesmo naquela igreja que estava começando, houve todo um contexto de dificuldade, mas eles continuavam louvando a Deus. É difícil, com certeza. Eu sei que sem um texto complicado a gente entender muitas vezes é que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, ou todas as coisas, como diz algumas versões, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que é difícil quando a gente está em meio à dificuldade a gente dizer assim, como isso está concorrendo, como Deus está agindo nisso para o meu bem. Mas quando a gente aprende a louvar ao Senhor, em meio à dificuldade, em toda e qualquer situação, você vai entender o que aquela igreja vivia. Por isso que o testemunho que se dá dele na palavra daquela igreja é que eles iam louvando a Deus. E sabe qual era o reflexo disso? O reflexo de uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, a comunhão, nas orações, no partir do pão, que tinham tudo em comum, que perseveravam unânime, todo dia no templo, partindo pão de casa em casa, comiam tudo juntos com alegria e singeleza de coração e louvando a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que eles caíam na graça de todo o povo. Era uma comunidade, era um povo que todo mundo queria estar junto. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles causavam um impacto, querido, na vida daquelas pessoas. E aí eu pergunto até a você, será que se depender da minha vida e das suas, pessoas vão ver isso? O Senhor vai usar a minha vida e a sua para acrescentar à igreja aqueles que vão sendo salvos? Eles caíam na graça do povo. É o que diz Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Então, querido, aqui nós vimos alguns princípios da palavra de Deus. Princípios que eu e você precisamos praticar para que quando sairmos desse momento de isolamento social, venhamos a sair fortalecidos, amadurecidos, mais íntimos do Senhor, mais íntimos da sua palavra, mais íntimos de caminhar juntos. Que a gente possa dizer antes do isolamento, referindo-se antes do isolamento, né? Que a gente possa dizer como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho intimidade contigo, agora eu ando, agora eu conheço a tua voz. Esse é o desejo do meu coração. E eu quero, nessa manhã, orar junto com você, para que essa palavra venha alcançar os nossos corações e que eu e você possamos crescer na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe a tua cabeça, nós vamos orar nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Te damos graças, ó Deus, por esse momento, nessa manhã, onde ouvimos a Tua palavra, onde lemos a Tua palavra, onde podemos perceber o mover do Teu Espírito Santo. Senhor, que nessa hora nós possamos, fortalecidos pela Tua palavra, fortalecidos pelo Teu Espírito, te buscar ainda mais. Que esse resto de dia, Senhor, possa ser todo na Tua presença. Que ainda que envolvido com outras coisas, mas o coração e a mente estejam ligados no Teu reino. Que o nosso desejo, o desejo do nosso coração seja buscar a Tua face em todo o tempo. Que possamos ser encontrados na Tua presença de coração quebrantado e contrito. É o que eu oro nessa hora. E faço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 querido. Que Deus abençoe. À tarde, lembra, à tarde tem os Zoe Saúde. À noite tem o bate-papo Zoe, onde a gente vai ter um momento bem descontraído, um momento que vai abençoar, apesar de ser descontraído, vai abençoar a sua vida. Domingo continua o culto. Na terça tem o Tadel, na quinta tem a reunião das células e durante toda a semana nós temos a nossa programação. Devocional, toda às 11 horas, 4 horas da tarde, Zoe Saúde e às 7h30 o bate-papo Zoe. Ou seja, estaremos juntos e conectados como igreja. Deus abençoe, beijo para todos.
A nossa família tem um próprio aplicativo, isso mesmo! O aplicativo mostra as últimas notícias, a agenda de todos os eventos e você ainda pode ter acesso a conteúdos como o boletim da célula, baixar apostilas de estudo, assistir também os cultos de domingo e Tadel, fazer doações para a construção do templo e ainda dar o seu dízimo e ofertas pelo aplicativo.